aí, nação quadrilheira, que é Herberson Munhoz, sou coordenação da quadrilha junina Tradição de Pindoretama. E estamos vivendo um São João diferente, né? E vamos relembrar um dos melhores São Joões da Junina Tradição, que foi de 2018, né? Desse São João eu virei freguês. Falar da Junina Tradição me emociona porque quem conhece a fundo o trabalho da quadrilha sabe do apreço que nós temos tanto pelo São João quanto pelo grupo, né? Muita gente pode não conhecer a Junina Tradição, mas quem é essa quadrilha, né? Que já foi campeã do Ceará Junina, etapa final, 2018, e a gente ficou muito conhecido depois desse título, né? E as pessoas buscaram a saber quem é Junina Tradição. Eu vou contar um pouco para vocês da nossa história. É uma quadrilha muito nova. Surgiu em 2013, é aqui da cidade de Pindoretama, no litoral leste. E o que eu tenho para dizer da quadrilha que representa muito a Junina Tradição, que é uma frase que a gente fala muito nos ensaios, é que a gente gosta de dançar quadrilha. Pronto, resume demais quem é a Junina Tradição. Falar do dia da apresentação, da etapa final, falar de um misto, né, de várias sensações. A gente estava muito nervoso, mas também com a confiança enorme de que o nosso trabalho seria bem visto, não somente pelos jurados, mas também pelo público, né? E isso foi uma prova muito grande para a gente, porque quando a gente entrou em quadra, que o público gritou com a gente, todo aquele medo que talvez a gente tivesse e que de fato a gente estava, foi embora. Então a gente só se influenciou através da música e do ritmo e foi dançando, fazendo aquilo que a gente já vinha fazendo ao longo de toda a etapa, né? O Ceará Junino foi, acho que, uma das últimas apresentações. Então o grupo já estava ciente de tudo, já estava firme, né? Já sabia para onde ir, o que fazer. Até mesmo quando tinha um erro assim numa nota da música ou algum passo que a gente dava errado, a gente no olhar mesmo já tinha como se orientar e isso era muito bom. Então foi isso, foi um misto de várias sensações mesmo. E aí a gente dançou e quando a gente saiu de quadra, a gente falou assim, poxa, realmente foi uma boa apresentação. Mas quando saiu o resultado que disse que nós tínhamos ganhado, meu Deus, foi maravilhoso, maravilhoso. E a nossa surpresa foi ainda maior, porque no mesmo dia saiu a nota dizendo que nós tínhamos sido campeões da etapa Sesc, né? Então foi assim, vitória dupla, né? Um grupo tão simples ser campeão nos dois maiores festivais do estado no ano de 2018 e ainda ter participado do Festival Nordestão de Quadrilhas. Então, falar desse ano é falar de uma escola, porque, assim, para mim, particularmente, como artista brincante, foi uma escola. Eu sempre digo, assim, nas rodas de amigos, de conversa, que foi uma das maiores experiências artísticas que eu já tive. Então, ao público, ao júri, a todos vocês que participaram de alguma forma e que viram o nosso trabalho no ano de 2018, o nosso muito obrigado. Muito obrigado ao Festival Ceará Junino, que aos seus 20 anos, né, trouxe aí grandes grupos e vem fazendo uma diferença muito grande na cultura cearense. Vida longa, muito obrigado e a arte não pode parar. Bora vender o papel de cena agora pra fazer o balão, viu? Papel de cena pra fazer o meu balão. Quero umas cores abriu, chamativas pra ficar bonito, colorido meu balão. Prepara pro Transfini, também quero fazer Transfini, pra colar mentira de esse balão. Transfini, viver da goma da boca, preparou, tirou, nós Juninho a cantar. Vem aqui pro mundo.
Falando um pouco sobre o processo de 2018, era uma temática que a quadrilha queria trabalhar há muito tempo. Quando a gente pensou nas bodegas, era um tema que eu estava apaixonado desde quando a gente montou a feira, né, a Feira da Tradição, e a bodega me chamava muito, chamava os meninos da quadrilha para montar. Então a gente resolveu fazer uma pesquisa mais aprofundada em relação ao que se vende, ao que se compra, como funciona o dia a dia de um bodegueiro. E a gente simplesmente pegou essa ideia e levou para dentro de quadra, né? É um tema simples, né? As pessoas até comentam com a gente, como é que pode? Vocês pensaram num tema tão simples de levar e terem grandes vitórias em relação ao São João, a outras quadrilhas. E a gente sempre responde que foi simples, né? Foi bonito de se ver, foi maravilhoso de se fazer, de se dançar. E a bodega mostrou, não só para a nossa cidade, mas como para o estado e para o Brasil inteiro, que as quadrilhas do interior vêm crescendo, né? A cada ano a gente vem crescendo com novidades em relação à nossa própria dança, em relação à nossa existência dentro do movimento junino, porque nós temos que brigar pelo nosso espaço, de se colocar. Eu estou aqui, eu sou dança, eu sou corpo que dança, né? Então a Junina Tradição, em 2018, mostrou isso em quadra. O processo foi muito lindo, muito maravilhoso, porque a gente viveu e conviveu com os bodegueiros muito próximos. A gente ia às bodegas, né? E as pessoas, como foi que vocês pegaram, fizeram todo esse processo? A gente estava nas bodegas, né? A gente via a forma de todo mundo atender no balcão, como era que os clientes chegavam, como era anotado a dívida na caderneta. Então a gente foi pegando pontos estratégicos para a gente levar para dentro da nossa matriz de criação cênica. Desse São João eu virei freguês. Por que a gente virou freguês do São João? Porque a gente gosta de dançar e todos os anos nós estamos ali para mostrar, né? Mostrar essa garra de quadrilheiro, mostrar essa garra de quem gosta realmente dormir tarde e acordar cedo, porque quem é quadrilheiro sabe, né, que a nossa vida de São João não é fácil. Sair de casa às 5 horas da tarde e voltar no outro dia 3, 4, 5 horas da manhã para deitar e acordar e fazer todo o processo de novo. Eu sou figurinista da quadrilha Junina Tradição. O ano de 2018 foi um ano maravilhoso. O processo de criação do figurino naquele ano foi um processo muito difícil, porque a gente tinha que colocar em prática elementos que remetessem à bodega. Então a gente fez uma pesquisa, eu me aprofundei bastante no tema sobre as bodegas antigas e as atuais, porque ainda existem bodegas pela região, e foi uma pesquisa assim bem profunda, porque o figurino da quadrilha Junina Tradição tem que ser um figurino que funcione, um figurino nota 10, e a gente procurava por isso naquele ano. Foi o ano que o figurino saiu mais minimalista, mais refinado, mais harmonioso, com a estrutura mais perfeita, porque tinha que ser tudo perfeito. Naquele ano, nós trabalhamos para que tudo saísse perfeito e impecável. É tanto que a quadrilha tinha 2 momentos. Tinha um momento que era o colorido, que foi pensado justamente nas bombonieres coloridas das bodegas. E no segundo momento, todo mundo vinha com figurino marrom, puxando para esses tons, que eram justamente os tons da bancada da bodega. E tudo isso ia fazendo a composição da quadrilha. Então eu acho que a Junina Tradição, no ano de 2018, colheu muitos frutos bons pelo trabalho que a gente teve durante todo o processo de criação, durante todo aquele ano que a gente trabalhou
para o ano da bodega. Era uma grande questão. Como o marcador viria, porque ele ia ser o bodegueiro, mas a gente não queria que ele viesse vestido de senhor bodegueiro a quadrilha inteira. Aí a gente fez a gente dividiu em duas partes. O bodegueiro vinha de senhor, velhinho, do jeito que os bodegueiros realmente. E no segundo momento ele vinha com elementos que representavam a bodega. Balança, cadernetas, tudo isso. E assim, no processo, na costureira, foi bastante trabalhoso, mas foi assim, gratificante o resultado. Ficou realmente muito bonito. Eu encho os olhos, quando eu olho os vídeos, as fotos, eu me sinto muito orgulhoso por ter feito parte desse projeto. A bodega realmente foi um ano assim, maravilhoso, incrível, que trouxe muitos bons resultados para a quadrilha. Sobre o processo de costura dos figurinos da Junina Tradição, a gente tem a ajuda de todos os componentes da quadrilha. A gente vai à noite costurando, todo componente vai lá dar a sua ajuda, costura para dar tempo para a gente conseguir estrear com tudo pronto. Vira realmente uma família. Nossa quadrilha é uma família. Quando a gente une força de todo mundo, a coisa sai melhor. Os próprios componentes dizem, se a gente puder ir para ajudar, a gente vai e tal, e a galera vai unir força. E costura, e passa a noite, e uns que tem confecção em casa, que trabalha na outra costureira, leva material e vai costura para tudo dar tempo, porque é muito trabalhoso. O figurino em São João, para mim, eu acho que é um figurino muito trabalhoso, que exige muito da gente. Então tem que ser assim, tem que ter bastante ajuda. Destaque foi criado a partir do processo desde o casamento, onde o noivo seria o cliente. A gente criou um figurino para o noivo que se destacasse no meio dos outros personagens do casamento. E o figurino da noiva vinha de filha da bodegueiro. Então a gente criou o figurino para eles, que representasse figurinos daquele meio do cotidiano, da bodega realmente. E no segundo momento, eles já vinham com o figurino branco, que foi um prazer fazer o figurino, que ficou realmente muito bonito, o figurino deles. Isso foi uma paixão. Ele ia na bodega, sabe? Aí quando chegava lá, ela não escrevia poema de amor, meu povo. O sentimento de paixão. Canta, Junina! Do seu olhar. E viva os noivos! Escrevi na caneta do meu coração, com a caneta do amor, um sentimento de paixão. Preparou! E é assim que eu canto com vontade. Diz aí, minha Junina! O casal mais apaixonado do São João!
te amar. Canta, Junina! Virei freguês do seu olhar. Virei freguês e vou te amar. Virei freguês do seu olhar. Da rainha. O figurino da rainha representava a medida certa. Ela era o peso perfeito, então a medida certa do São João. E o figurino dela veio todo nos tons da balança, com as cadernetas, com os ponteiros da balança na coroa. Tudo isso foi bem pensado para a composição do figurino da quadrilha geral ficar perfeito, ficar tudo amarradinho um com o outro e dar certo e roubar a atenção. O figurino, a gente faz o figurino assim, tanto dos destaques como dos brincantes, que seja um figurino inédito, que seja um figurino original, que se destaque no meio da multidão. Com vocês, ela, a medida certa, a majestade da Junina Tradição, ela, Rosiane Ribeiro! Canta, minha Junina! Foi! Essa é a medida certa. Depois que a gente encontra, né? A gente pensa. Oceane, a medida certa da nossa alegria, a medida fiel. Eu quero ouvir Junina, vocês aqui! Eita, Mossoró! Bora, Rosiane Ribeiro, a medida certa do São João. Prepara! Foi! Oceane, vem enfeitar essa boneca, rainha. Vem com minha rainha, vem! Prepara! Prepara pra ela pesar a mercadoria agora! Foi! Bora, minha rainha, pesa essa mercadoria aí! Pro Mossoró, vem! Quando ela chega atrás, a medida da tradição. Vai! Majestade, Canta, minha Junina! minha rainha é você. Vai, cavaleiro! A medida certa Olha que coisa mais da nossa ela alegria. pesando na boca! Oh, meu Deus do céu! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Vai, rainha! Bora, Rosiane Ribeiro! A medida certa! Sou seu freguês. Aonde? Diz aí, minha quadrilha! Canta, dança. Canta, minha Junina! E o poder, Majestade! majestade da Aqui, aqui. canção. Hoje aqui é você. A medida certa da nossa alegria. A medida que É quem? Vem, cavaleiro, fazer parte dessa a festa! medida certa Porque a gente já fez da toda nossa alegria. a mercadoria! A medida que É quem? Canta, minha Junina! Bora dançar essa boneca! Foi! Falar sobre o processo da coreografia da Junina Tradição, nós temos uma particularidade bem interessante, né? Nós somos muito cênicos, a galera daqui da cidade faz teatro, né, dança, então a gente é envolvido em tudo. Quando a gente parte para a coreografia da quadrilha, não é só ela dançada, né? Ela tem um diferencial porque a gente gosta de interpretar enquanto dança, a gente não só dança, eu tenho que fazer um anarriê, eu faço um anarriê e acabou. Não, o meu anarriê ele vem com expressão, ele vem muito forte, né? O povo do interior é muito expressivo, né? A gente nota logo, até a gente falando, a gente já é muito expressivo. Então assim, quando começou a construção da coreografia, foram aparecendo particularidades que a gente foi colocando, né, na quadrilha, e o que ia aparecendo, realmente a gente ia jogando dentro do processo e ia aparecendo mais coisas, a gente jogava também
e a coreografia foi construída por quase todo mundo do grupo, né? Muita gente colaborou em si com a coreografia, que foi uma coreografia limpa, né? Muito bonitinha de se ver. Os desenhos coreográficos tinham uma harmonia, tinha uma evolução muito grande, que o cenário entrava e ajudava a montar, né, o ambiente que nós queríamos, que era o ambiente da bodega. Então muitas cenas aconteceram dentro da quadrilha, e eu acho que a Junina Tradição está revolucionando, né, pensando assim numa perspectiva bem humilde, lógico, revolucionando a história de coreografar, de se ver uma coreografia dentro da quadrilha, porque os elementos, eles não estão ali só porque eu quero colocá-los, né? Eles estão ajudando na coreografia, eles fazem parte da coreografia da Junina Tradição. Isso é um grande diferencial e começou realmente em 2017, né? A gente começou com um saltozinho bem pequenininho, mas em 2018 a coreografia cresceu muito porque os elementos cênicos, eles ajudaram na coreografia. A musicalidade da Junina Tradição é um ponto-chave. Nossa música, ela não é só cantada pelo nosso regional, ela é contada também. Então assim, quando se pensa na música da Junina Tradição, a gente pensa numa música leve, uma música chiclete, como são todas as músicas da Junina Tradição, e uma música que conte a história, né? No ano de 2018 a gente queria contar a história da bodega, então a musicalidade foi voltada para isso. O nosso compositor do ano era o Adail José, né? Saudoso Adail José, que é o eterno presidente da Junina Tradição. Então assim, quando a gente pensava nas músicas, eu ligava para ele madrugada, só daí eu preciso de uma música. Né? E ele disse, Ave Maria, você toda a vida faz essa arrumação, como é que eu vou fazer a música agora? E quando era com 2, 3 horas depois, ele me mandava a música. E assim, eram músicas que aparentemente não iam dar certo, sempre foi assim, né? Quando a gente pegava, que ele cantava de uma forma que a gente não entendia a música, mas que lá no fundo tinha-se a mensagem que a gente queria mostrar. Então assim, a musicalidade, ela impulsionava demais a quadrilha. E 2018 foi assim, quando ele me mandava as histórias do balcão, dos elementos que a bodega tinha durante a pesquisa que ele fez, então eu queria colocar. Então todas as músicas que foram feitas foram colocadas no trabalho de 2018. Então assim, a música, ela é muito especial, ela era feita com muito carinho pelo Adail, ele pensava, ele pesquisava de uma forma simples de dizer, né? Uma forma poética de dizer quem era a quadrilha que estava dançando, quem era aquela noiva que estava representando, quem era a rainha da quadrilha, né? A nossa musicalidade de 2018, que chamou muita atenção, que foi um ponto-chave, principalmente para o nosso título de 2018. A nossa musicalidade, ela contava a história da bodega, a história que a gente queria contar. Essa bodega já vai fechar, encerra a tradição. Vamos comprar chip em outro lugar. Corre, menino, essa bodega já vai fechar. É da tradição. Vamos comprar chip em outro lugar. Em outro lugar. E corre, menino, essa bodega já vai fechar. É da tradição. Agora a bodega vai fechar. Vamos infelizmente embora de Mossoró. Em outro lugar. Simbora, minha Juninha.